quando a gente fala em termos do nosso PIB, o famoso PIBão brasileiro, o que acontece? Obviamente, a gente via crescendo, né, 3%, 6%, 5%. Em 2009, obviamente, a gente caiu 0,2% em função de tudo. Isso é praticamente 0 a 0, o que é muito bom, se a gente considerar o mundo afora, né? Se a gente considerar o que aconteceu com as economias desenvolvidas, o que os Estados Unidos teve que fazer com as empresas e com as imobiliárias, e General Motors, e bancos e tudo mais, aqui praticamente foi simplesmente uma brisa, né? E esse ano, estamos caminhando aí para 6% do crescimento do PIB, se não for mais, as estatísticas variam, né? Cada trimestre muda. Mas vamos imaginar que seja algo como 6,5%. É um crescimento extremamente robusto, nos coloca de volta ao que a gente estava em 2007, 2008. E nos coloca num patamar bem atrativo comparativamente às economias maduras. Agora, a questão que se coloca para todos, isso é que a gente vê nos jornais e nos grandes debates que estão tendo aí, e agora, esses debates estão sendo agora mais, assim, digamos, eu acho que insistentes, em função de Copa do Mundo e de Olimpíadas, a gente financia o crescimento de 6,5% do PIB com a infraestrutura que a gente tem. Quem teve a oportunidade de viajar, eu voltei recentemente de uma reunião da Deloitte lá fora, eu tive o azar de estar em Guarulhos, meu voo chegou de sexta para sábado de madrugada, sábado mais ou menos às 7 e pouco da manhã em Guarulhos. Quem teve essa experiência mágica de pegar o voo internacional chegando a esse horário da manhã em Guarulhos, em que a fila lá da Receita Federal, ela dá aquelas voltinhas ali, depois ela sobe da escada rolante e entra no corredor, e você fica 1h30 para passar daquilo ali, para conseguir chegar na área de bagagem, aí a gente imagina o problema que a gente tem. Isso porque a gente não está crescendo 9%, 10% ao ano, a gente está crescendo 5%, 6%. E a turma que vai vir para jogar futebol aqui nem chegou, né? A turma está por aí, imaginando que quando chegar vai ter tudo aí, fila, né? Então, a gente tem desafios importantes, e os gargalos estão se mostrando agora, porque quando a gente começa a crescer 3%, se tem um crescimento de 5% do ano, 3% do outro, ou o crescimento é errático dessa forma, os problemas não aparecem. Os problemas aparecem quando o crescimento é contínuo, é crescimento sustentado. E isso é o que a gente está querendo. O que a gente mais quer é crescimento sustentado, seja ele de 5%, 6% ou 7%, seja ele do tamanho que caiba no nosso sapato, mas que não cause estrangulamento na economia. Agora, o crescimento dessa magnitude aqui, os grandes desafios que se falam a gente tem condição de fazê-lo sem fortes investimentos, e quem vão fazer esses investimentos? Vai ser o setor público ou a iniciativa privada? Essas discussões que a gente está tendo aí em Copa do Mundo e Olimpíadas, eu particularmente estou envolvido em algumas delas, aí, por parte pela Deloitte, pelo do nosso Comitê de Infraestrutura, e já visitei 10 das 12 cidades-sedes, falando com secretários de Estado e tendo reuniões nesse sentido. É um desafio fantástico, ter pela maturidade do processo, pelo volume de investimento e pela falta, eu acho que de uma visão muito clara de quem vai financiar o investimento e da maturidade dos projetos. Ou seja, dinheiro para financiamento lá fora e aqui, tem. O problema é que os investidores muitas vezes não estão recebendo projetos detalhados e com garantias jurídicas adequadas, né? E isso é um ponto importante para se comentar. Aqui a questão de investimento estrangeiro que a gente está falando, olha só, com essas taxas de juros lá fora, investimentos em títulos do governo e ações estão atingindo níveis recordes em relação aos últimos anos. E ações em título público. Investimento direto líquido no Brasil, na atividade produtiva, o que se fala para os próximos anos? A gente vai voltar na casa de 30, 40 bilhões de dólares por ano. Depois de uma queda em 2008 aqui para 26 bilhões, vamos voltar no patamar de 40 bilhões de dólares por ano. Hã? Não, não está. Ainda não. Mas você sabe que esse negócio do IOF de 2% para 6%, com o IOF com tudo, qual foi o efeito do câmbio até agora? O ponto é o seguinte, né? Você consegue, às vezes, o IOF é uma medida importante, e segundo consta nos jornais, o governo vai estimular outras medidas nesse sentido. Agora, não estamos falando de poucos bilhões que estão vindo, estamos falando de muito dinheiro. E agora, com essa medida nos Estados Unidos de jogar quase $1 trilhão no mercado, recomprando o título, é difícil segurar, né, a apreciação cambial de uma hora dessa. Outro aspecto importante, a questão dos IPOs aqui do mercado brasileiro.
Ou seja, isso cada vez mais é um instrumento importante de financiamento das empresas nacionais. E qualquer mercado desenvolvido tem um mercado de capitais forte. Não existe economia forte sem mercado de capital forte, porque o mercado de capital é uma alternativa importante para você se financiar através de capital próprio sem ter que recorrer a bancos. A gente, não que recorrer a bancos seja ruim, muito pelo contrário. Os bancos aqui, principalmente os bancos de fomento e os próprios bancos comerciais que estão dando crédito para habitacional e crédito de veículos, principalmente, têm sido os grandes responsáveis pelo crescimento da economia. Todo o mérito tem que ser dado. Só que para as empresas é sempre importante ter uma fonte adicional de recursos aqui. Obviamente que com a crise, as operações de IPO diminuíram e os volumes captados diminuíram. Vocês imaginem, em 2007, foi injetado na economia quase 70 bilhões de reais só em IPOs. E esse dinheiro está sendo canalizado para investimentos, para aquisição e para consolidação de empresas. Aqui é só para reforçar a nossa posição, ou seja, no primeiro trimestre de 2010, em termos de consumo sobre o PIB e crescimento da renda, olha como a força do mercado inteiro, olha como nós estamos bem aqui. A gente tem o consumo sobre o PIB aqui no nível bastante interessante comparativamente com os outros emergentes, mas a gente tem um crescimento da renda muito superior. Então, isso só reforça o ponto de que o mercado doméstico do Brasil é robusto, é forte, e tem sido responsável por uma parcela importante do crescimento. Os Estados Unidos têm o alto índice de consumo sobre PIB, mas olha o que está acontecendo com a renda, né? Então, a gente está casando aumento de renda com renda destinada a consumo, o que move a atividade econômica. Só que, agora a gente tem, falando de infraestrutura, a gente tem muita coisa por fazer. Aeroportos, rodovias, ferrovias, portos e centros logísticos, infraestruturas sociais, hospitais, presídios e sistema de mobilidade urbana. Aqui, do ponto de vista de ativos, todos esses tópicos aqui estão sendo tratados para as Olimpíadas e para a Copa do Mundo, isso é verdade. Tem uma série de outras coisas do ponto de vista de ativos, né? Eu estou focando só nos ativos de destino, assim, né? Isso tudo culmina com a gente, energia, telecomunicações e outros, culmina com a gente ter isso daqui funcionando, né? São condições essenciais para que a gente tenha isso daqui. Só que, além de investimento nisso daí, é por isso que eu falo que algumas coisas vão além de ativos, né? A gente está conduzindo todo trimestre agora, o Brasil 2015, em que a gente aborda algumas questões aí junto ao mundo empresarial e ao setor público. E tem alguns tópicos que têm ficado cada vez mais, digamos, sendo cada vez mais citados e cada vez mais aparentes, que transcende um pouco essa questão de que a gente precisa ter ponte, viaduto e rodovia. Isso é básico, isso é essencial para qualquer país, para qualquer desenvolvimento. E a gente, infelizmente, ainda não tem. Agora, o que também faz parte da minha visão desses desafios para crescimento? Se a gente aspira a ter uma posição em que a gente não só cresça, mas a gente distribua a renda, a gente prepare a população, a gente cria uma nova geração de brasileiros aí, aptos a conviver numa economia desenvolvida. Vamos começar de baixo para cima, nesse sentido. Qualificação profissional. Os senhores aqui que estão em atividade empresarial devem estar percebendo isso daí. É fácil hoje conseguir mão de obra qualificada dos grandes centros? Eu falo isso por experiência própria lá da Deloitte. A gente tem 4.500 pessoas e estamos contratando 15% a 20% disso todo ano. Só que quando chega no processo de seleção, as vagas existem. Só que está cada vez mais. As exigências do mundo moderno hoje pressupõem uma qualificação e uma educação em faculdades, em línguas e uma série de outros atributos que não estão fáceis de serem encontradas. Então, por um lado, a gente tem uma série de demandas de investimento, por outro lado, a questão de mão de obra e de educação é um gargalo extremamente importante hoje para a gente conseguir dar esse salto de crescimento. A parte da desburocratização, eu citei aqui o trabalho da Fiesp interessante, que a Fiesp estima que a burocracia do Brasil custa quase 2% do PIB, 46 bilhões de dólares por ano. E aqui burocracia, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de complexidade do setor, de gerir negócios aqui no Brasil. Complexidade em serviços públicos, e abrir e fechar empresas, e administrar, não só em pagar o imposto, mas em administrar o processo de recolhimento do imposto. Quantas pessoas você precisa ter uma área tributária hoje de uma grande empresa para lidar?
Se essa grande empresa tiver operações em 10 estados do Brasil, exportações, escritórios lá fora, qual é o aparato de pessoas que a gente tem que ter da área tributária para lidar com isso? Ou seja, a desburocratização, no sentido de otimização de processos, simplificação de imposto, e a própria tecnologia e gestão, são partes importantes dos desafios do Brasil. E esse é o aspecto que muitas vezes a gente não fala muito, mas eu acho que é extremamente relevante aí para a gente conseguir fazer essas coisas acontecerem. Esses tipos de desafios a gente está vendo agora. A gente às vezes foca em construir ponte, mas a gente se esquece que qualquer país desenvolvido são as pessoas, no final do dia, são as pessoas que vão dar o norte para qualquer país. Essa parte da burocracia e dessas dificuldades que a gente está tendo, vejam agora, acompanhando os jornais aí, e todas essas licitações que estão tendo que ser feitas para fazer todos aqueles investimentos em infraestrutura, é uma licitação atrás da outra, aí entra o Ministério Público, aí falta licença ambiental, aí volta tudo para trás, aí tem que ter um prazo para fazer de novo, aí o processo atrasa um ano. Ou seja, tem que se tomar todo o cuidado, mas será que o processo não poderia ser um pouquinho mais célere?